volta para o terceiro e último bloco do programa Via Direto Cidadão com a doutora Maria da Penha, promotora de justiça. A gente teve, não esta semana, a semana passada foi uma semana muito intensa quando se fala em processo eleitoral. Além da apresentação das 1.300.000 assinaturas para tentar moralizar o processo eleitoral no país, houve em Belém um seminário latino-americano de direito eleitoral e a senhora participou. E, inclusive, em conversa anterior à gravação do programa, a senhora disse que temas como democracia, como cidadania, foram muito batidos, foram muito reforçados pelos teóricos, pelos juristas que estiveram presentes. O que é que a gente pode aproveitar desse seminário para o nosso dia a dia? Esse seminário foi de muita relevância para o estado do Pará, porque esse seminário reuniu renomados juristas de outros países, inclusive da Argentina, Panamá, e teve a presença de ministros, ministro Sepúlveda Pertence, ex-ministro Fernando Neves, e foi muito realmente proveitoso, inclusive foi muito debatido essa questão de construção de cidadania e de democracia. Eu me reportei anteriormente a um jurista argentino que, falando inclusive, antes que a gente esqueça, de transparência de conta pública, foi colocado lá a experiência na Argentina, né, o professor Daniel Zovato, ele se reportou de uma experiência que lá na Argentina foi criado um pacto pela transparência de contas públicas, foi criado o Dia Nacional das contas públicas, onde todos os órgãos públicos do governo têm que abrir realmente as portas para qualquer cidadão fiscalizar, e nós achamos interessante essa experiência, porque nesse seminário houve essa troca de experiência entre os países e foi colocado que a Argentina teve essa experiência, nós achamos interessante. Mas o professor, ele quando se reportou do tema construção de cidadania, ele fez um histórico da evolução da democracia nos últimos 30 anos na América Latina e colocou 4 pontos como desafios ainda a ser vencidos. E eu fiquei muito atenta porque foi um tema que está muito relacionado com a nossa atuação, né, essa questão da cidadania. Ele enumerou esses 4 desafios. O primeiro foi o fortalecimento das instituições que garantem a cidadania para o cidadão. O segundo tema que ele abordou foi a legitimidade do poder, inclusive a atualidade agora, né, a gente vê a questão lá de Honduras, né, foi muito colocada, né. O segundo ponto, o segundo desafio, que foi justamente o fortalecimento, a construção de cidadania, né? De que forma a cidadania pode se efetivar, né? De que forma a cidadania pode ser concreta, ser ativa, justamente com a garantia desses direitos básicos do cidadão. A gente vê muita deficiência no interior, na área médica, na área da saúde, na área da educação. Você tem uma deficiência nesse serviço básico da população, você está ali, a gente vê a cidadania enfraquecida. Então, eles colocaram muito que isso dá um desafio, que o Estado ainda tem muito que desenvolver nessa questão para garantir a cidadania, né, da pessoa nesses setores básicos. E o quarto ponto que eles também colocaram como desafio foi justamente resultados, né, a comprovação de resultados dessas ações. Porque hoje em dia a gente vê muito trabalho, mas não vê resultado positivo. Se trabalha muito e eles querem eficiência no resultado, né? E a educação também do eleitor, eles colocaram muito a questão do eleitor, os projetos, inclusive foi colocado como exemplo os projetos da Justiça Eleitoral no estado do Pará, como o eleitor do futuro. Isso daí foi um momento até que eu fiquei emocionada, né? Me tocou, porque eu me lembrei que há tempos atrás nós inclusive trouxemos esse projeto para cá, né, do eleitor do futuro, fomos em poucas escolas, foi um projeto que deveria ter avançado mais, né, deveria ter dado continuidade, porque eles
Não adianta, como o professor falou, todos eles, não adianta você ter novas leis, novos instrumentos, sistema de computação, tudo muito eficiente, se você não mudar a cultura do eleitor. Tem que educar o povo. Tem que educar o povo. Não só educar, o que me chamou a atenção, porque não é só o eleitor do futuro, é o candidato do futuro. Né? Quando você educa o eleitor, você também tem que educar o candidato do futuro. Mas essa educação é aquela educação também de dentro de casa. É a educação na escola, é aquela educação que você tem que colocar para o seu filho, que ele tem que ser honesto, tem que saber usar o dinheiro. É assim que você também se prepara o candidato. Então, todos esses temas foram muito importantes. E é importante também a gente divulgar para a população, né? Porque a democracia ela precisa evoluir. E vai ser com esses pontos que ela precisa, né, evoluir. A gente tendo resultado nas nossas ações. Eu também me recordei, por falar em resultado de ações, estou me reportando aqui ao governo passado, porque foi um governo que eu estava aqui trabalhando, aqui em Capanema, né, estava aqui, então eu tenho conhecimento de causa. Né? Então é por isso que eu estou me reportando ao governo anterior. Quando também falou de resultados, né, eficiência de resultado, eu me recordei que o governo anterior, inclusive, teve em Brasília, recebendo um certificado justamente de uma comprovação de uma eficiência de resultado positivo, uma gestão positiva na área da infância e juventude, por diminuir os índices, né, de desnutrição infantil. Então, eles colocaram muito. Você quer saber como é que a cidadania do seu estado, do seu município, ela está ativa? Pergunte. Está diminuindo a violência? Está diminuindo os índices de pobreza? Está diminuindo o índice de desemprego? É por aí que a gente faz uma avaliação se realmente a cidadania do povo está sendo garantida, se realmente a democracia está sendo ativa. Eles falaram muito em democracia formal, material, que é justamente a gente vive uma democracia formal, mas aquela democracia ativa com a participação do cidadão, reivindicando seus direitos, exigindo resultado, né, eficiência nas ações. O cidadão quer gestão positiva, quer resultados. Então, isso é um grande, realmente, desafio e eu fiquei realmente emocionada porque, pelo menos no governo anterior, teve esse reconhecimento a nível nacional. Inclusive, foi o único município do estado do Pará que recebeu este certificado em Brasília, né, de ter investido nessa área e ter diminuído a desnutrição infantil. Quando a gente fala em desnutrição infantil, é fome, né, é alimento para a criança. Então, foi muito importante o município de Capanema ter avançado e precisa continuar, porque a administração ela não é pessoal. Capanema hoje tem um dos melhores IDHs do país, né? Exatamente. Então isso foi um processo que se iniciou no passado. Né? A administração ela não é pessoal. Cada governo vem e dá sua parcela de contribuição. Se hoje Capanema é uma cidade, é um polo regional, a gente agradece aos governos anteriores. O programa Via Direto Cidadão, hoje falando sobre um projeto importantíssimo de iniciativa popular que visa moralizar o processo eleitoral do nosso país. O programa Via Direto Cidadão deste final de semana vai ficando por aqui, já deixando o encontro marcado para o próximo sábado a partir de 8h30 da manhã, com reprise sempre aos domingos no mesmo horário. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado, doutora, também por ter aceitado o nosso convite. E a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá!